Bu! E aí galera, paz do Senhor! Hoje eu vim aqui com um vídeo que vocês me pedem muito pra eu fazer maquiagem. E também me pedem pra eu falar de temas cristãos. Porque como, assim, se alguém tiver notado, eu sou cristã. Então eu escolhi 5 temas. E enquanto eu vou me maquiando, minha irmã vai dizendo temas e eu vou falar um pouco sobre eles. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou botar o nome desse quadro aqui, Maquia e Prega. Pessoas que me seguem lá no Instagram e me acompanham também aqui no canal, elas me deram esses temas. Então se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Então bora lá, como aqui fala. Primeiro eu vou dizer logo que eu uso maquiagem barata e pouca maquiagem, então... Ok. Vou começar aqui aplicando essa base, tá certo? Ruby Rose L4. Deus fala. Gente, é muito interessante isso, se Deus fala, porque tem gente que acha estranho a forma que a gente diz que escutou Deus falando. E eu queria te dizer que Deus fala sim, mas não da forma que eu tô falando aqui e vocês estão me ouvindo. Mas Ele fala aos ouvidos espirituais. Ele fala aos nossos corações. E quando Deus fala, você sabe que é a voz dele, porque o que ele fala se confirma. Então eu posso dizer que com certeza Deus fala. Só para deixar bem claro. A gente serve a um Deus vivo. Eu tava assistindo um vídeo esses dias e achei muito interessante isso que eu ouvi. Que não só fale, Deus é um Deus que fala. Então, numa conversa com Deus, numa oração, assim como você fala com Ele, saiba escutar. Deus fala, com toda certeza. Espalhei com um pincel língua de gato e agora eu vou pegar uma esponjinha e vou dar aquela suavizada nessa base. Ética cristã. Gente, quem deu esse tema foi Ingrid e achei interessante quando eu pedi a ela e ela me deu esse tema. Porque essa ética cristã, de acordo com o que ela me disse, tem muito a ver com um comportamento de um cristão. Como deve ser um comportamento de um cristão? Eu não sei hoje, eu acho que isso não é tão forte como antes. Mas quando eu era mais nova, isso era muito forte, de que crente, de que cristão era caladinho no canto, ele não podia falar com ninguém, tudo era de Satanás para ele. Era essa visão que se tinha de um cristão. Até certas vezes, quando descobrem que eu sou evangélica, meio que tomam um susto e fazem assim: Tainá, você é evangélica? Não porque eu dou mau testemunho, é porque eu escandalizo. Não, não é isso. Ó, gente, isso aqui é um trio de sombras. Pronto, gente, é um triozinho de sombra da Bela Fêmea. Eu uso esse preto porque minha sobrancelha ela é preta. Ela é mais escura que o meu cabelo. Então eu vou e uso pra preencher. Então, retornando aqui. A gente tem costume de determinar como um crente deve agir. Não o que ele deve fazer, mas eu estou me referindo a como ele deve ser como pessoa. A gente quer que o crente seja um igualzinho ao outro. E tem uma questão que entra aí, que é caráter. A gente deve imitar o caráter de Cristo, mas cada um tem a sua característica. Tem uns que são mais tímidos, tem outros que são mais brincalhões, tem outros que falam muito, outros que falam pouco. E a gente tem mania de determinar como se a igreja fosse uma máquina de fazer pessoas iguais. E não deve ser assim. E aí a ética cristã, que eu entendo como ética cristã comportamental, tem a ver com a forma que você age, que não pode escandalizar o evangelho, mas você também não pode deixar de ser você. Se você é assim, tem certas coisas, características suas, como sorrir demais, como chorar muito, como ser tímido, ser faladeiro. Tudo isso tem características que Deus vai colocando em cada um de nós. E a gente não deve abrir mão dessas características porque Deus nos usa nessas características. E tem muita gente que pensa que servir a Jesus é ser triste, é ser calado. E é por isso que às vezes se surpreende comigo. No meu caso, eu falo muito, eu gosto de brincar demais. E eu brinco com coisas da igreja direto, até aqui em casa. Meus pais já até se acostumaram e viram que essa é a minha forma de mostrar Jesus para as pessoas. É mostrar um Jesus que me faz feliz. Um Jesus que me permite brincar com ele de tão parceiro e amigo que ele é. Às vezes as pessoas meio que se surpreendem porque tem essa ideia de que o crente é tudo igual e é tudo calado e tudo triste e tudo oprimido. E não, Jesus não veio para te deixar oprimido. Jesus veio para te fazer pregar o nome dele. E para pregar o nome dele você precisa ter estratégias. Muito mais que falar, as suas atitudes demonstram mais. Então, se comportar de uma forma que você não escandalize o evangelho, mas que você seja a prova viva do evangelho de Jesus. Que você não precisa apenas falar, mas que você mostre.
religiosidade. Quem me deu esse tema foi minha irmã, Tayane, que sempre me ajuda aqui nos vídeos. Eu te pergunto, você é religioso? Qual tipo de evangelho você vive? Eu tento viver o verdadeiro evangelho. Quando a gente vive o verdadeiro evangelho, a gente não se torna religioso. A gente tem que tomar cuidado para não se prender apenas às coisas exteriores, porque quando a gente se prende às coisas exteriores, a gente esquece das coisas espirituais. E Deus quer que a gente vença esse mundo, assim como Jesus venceu esse mundo. Então não seja uma pessoa careta, uma pessoa que se prende aos costumes de uma forma tão obsessiva, porque assim como Jesus venceu esse mundo, Jesus está lá no céu e um dia ele vai voltar, um novo lindo para buscar a sua igreja. Ele não quer que a sua igreja se prenda com as coisas daqui. Ele não quer que a sua igreja se prenda aos costumes de uma forma tão excessiva que parece que aquilo é para salvação. O caminho de salvação que a gente tem é Jesus Cristo. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo veio para abundar a graça assim nas nossas vidas e nos perdoar de todos os pecados e nos salvar. Jesus veio para a salvação. Então, às vezes a gente se prende muito a certas atitudes e condenamos até mesmo atitudes que as pessoas já se esqueceram, já deixaram para trás, e a gente se prende tanto a isso e acaba se tornando religioso. E Deus não quer pessoas religiosas. Deus quer que você se converta todos os dias, que você sinta assim a presença de Deus grandemente na sua vida e que você esteja ali sensível ao falar dele, e não ser um religioso só de fora. Eu sou crente, vou para a igreja, coloco a Bíblia debaixo do braço, tá tudo bem. Não, Deus quer que você viva o verdadeiro evangelho todos os dias e que as pessoas vejam Jesus na sua vida e que as pessoas não só vejam, mas sintam Jesus na sua vida e façam assim: opa, eu quero ter aquilo que aquela pessoa tem. Aquela pessoa é diferente, eu quero ser diferente como ela. E não ser pessoas ignorantes, sabe? Pobres de espírito, que querem ter tanto conhecimento sobre o que é certo e sobre o que é errado e se prende tanto a essas coisas daqui. E isso é religiosidade, é você se prender às doutrinas, aos ensinamentos das coisas superficiais por fora, e interiormente tu tá pobre. Então, cuidado com a religiosidade, porque às vezes a gente acaba caindo na rotina de ser cristão, de ser crente, e a gente quer ser o crentão, sabe? Aquele que a religiosidade você quer orar mais que os outros, de uma forma mais bonita, e às vezes sua oração é da boca para fora, mas é como se fosse os fariseus. Os fariseus, eles oravam de pé, porque era para chamar atenção, para dizer que, tô orando. Isso é religiosidade. Jesus não quer religiosidade. Jesus quer teu coração por inteiro. Pó da Vivai, número 3. Eu vou usar ele como contorno. Jugo. Eu coloquei essa palavra porque quando eu pedi temas para falar, aí teve pessoas que pediram sobre namoro. E aí eu disse: rapaz, falar sobre namoro, talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas eu fiquei: não, vamos falar sobre jugo. Jugo você sempre vai ter na sua vida. Quando você se relaciona com outra pessoa, seja entre pai e filho, irmão, amigos, namorado, noivo, casado, sempre vai haver jugo. Basta saber se esse jugo é desigual ou igual. O interessante é que seja um jugo igual. E às vezes a gente só acomete jugo desigual para pessoas que são crentes, que namoram com pessoas que não são crentes. E aí, isso é uma falsa maneira de pensar. Porque às vezes a gente tá num jugo desigual e nem sabe. Isso é um dos jugos desiguais. Vamos dizer, tem uma pessoa que tá namorando com um rapaz que é crente. Todos os dois são crentes da igreja e tal. E aí, um deles é tão íntimo com Deus, tão íntimo, que ele gosta de ouvir a voz do Senhor, ele gosta de estudar a Bíblia, ele gosta de conversar sobre Jesus. Só que aí a pessoa que está se relacionando, eu sou crente porque eu sou crente, só por causa disso mesmo. E aí ela não gosta de conversar com Jesus, ela tem outras prioridades, você vê que a pessoa não busca intimidade com Deus. Isso é um tipo de jugo desigual, porque antigamente quando iam fazer o arado, né, tipo preparar a terra para plantio, eles colocavam 2 animais para carregar um negocinho lá na terra, e para que eles carregassem juntos, sempre tem que ser animais de mesmo porte, porque senão para um lado ou para o outro poderia ficar mais pesado para
um animal ou outro. E aí o que acontecia? Não ia dar certo, eles não iam suportar durante muito tempo trabalhar no arado. E aí é a mesma coisa, o jugo desigual não dura muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai explodir. E espero que essa explosão não seja depois de casado, que muitas vezes a igreja alerta sobre isso. Você está com a pessoa que não é crente é um dos jugos. Um chamado totalmente oposto do seu. É, tipo chamados diferentes, chamados totalmente opostos, prioridades diferentes, maturidade espiritual muito distante uma da outra. Tudo isso é jugo desigual. Não é pecado estar em jugo desigual. É só um fardo que Deus não quer que você leve. Jesus já carregou uma cruz por você. Ele não quer que você suporte pesos desnecessários. Ele não quer que você suporte coisas que ele já pagou por você. Então ele tenta lhe orientar para que você não venha passar por coisas que ele olha assim e faz: homem, a vida já é tão difícil, não complique mais. E aí é isso. Todo relacionamento vai existir um jugo. Mas tem jugos que você passa porque Deus quer pra lhe amadurecer. E tem jugos que Deus não quer que você passe. Então vai depender daquilo que você pergunte a Deus. Como a gente já viu aqui, Deus fala. Então pergunta a Ele. Não fica com medo de perguntar não, vai dar certo. Ele responde. Inconstância espiritual. Ah, gente, quem deu esse tema foi Pamela, ela é lá do Rio de Janeiro. E Natanael, que eu já gravei vídeo aqui com ele. Todos os dois me deram esse tema. Sabe aquela pessoa que tá um pé no mundo e um pé com Deus? Aquela pessoa que anda em cima do muro? Pronto, essa pessoa que tá passando por inconstância espiritual. A vida dela é uma inconstância espiritual. Deus não quer que você viva numa inconstância espiritual. Deus quer que você viva intensamente com Ele, cada vez mais profundo. E aí essas pessoas que ficam inconstantes espiritualmente devem procurar ter mais intimidade com Deus. Porque quando você vive experiências com Deus, é meio como se você ficasse com um currículo bastante recheado. Sim, nem disse aqui, né? Esse é a máscara de cílios Bella Femme 2 em 1. E aí essas pessoas assim, é como se elas não conhecessem um Deus tão seguro e firme como a gente conhece. E aí a gente deve ter muito cuidado também para que a gente não entre na inconstância espiritual. Que a gente tá assim, uma hora tá bem pertinho de Deus, outra hora não sabe nem quem é Deus, aí outra hora volta e diz assim: oi, lembra de mim? E aí é como se essas pessoas estivessem andando sempre em cima do muro. Como se eles estivessem numa corda bamba. E a qualquer momento eles podem cair de vez. Sabe aquelas sombras bem velhinhas e que vê aquele branco assim, com glitter iluminado? Tipo aqui, essa sombra é uma sombra da Fenza. Aí tem essa branquinha aqui, ó. Aí eu pego ela no dedo e passo onde é o iluminador. E vocês aí me perguntam que iluminador é esse. É sombra velha. E depois eu pego batom. Eu vou usar esse aqui, o 37 da Ruby Rose. Pronto, gente. Aí eu peguei esse trio de sombra aqui depois de aplicar o batom. Peguei esse marronzinho aqui, ó. E eu saio aplicando com o dedo mesmo. E saio aplicando só pra ele durar mais, ficar mais mate. Você pode fazer isso com sombra, sabe? Pega uma sombra parecida com a cor do seu batom e depois de aplicar o batom passa a sombra. Mas é essa a maquiagem. E aí eu faço basicamente isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que de alguma forma você possa ter sido abençoado por Deus através dos temas que a gente conversou aqui hoje. Se vocês gostarem, comenta aí embaixo. Me segue lá no Instagram. É isso, se inscreve no canal e fique com Deus e até o próximo vídeo.